Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor. Meus irmãos, boa noite. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Nós estamos sem ninguém ali para cuidar do nosso som hoje, infelizmente. E nós contamos sempre com o apoio dos irmãos. Desde já agradeço os nossos irmãos que estão na transmissão do culto. Agradecemos aqueles que se disponibilizaram para estar conosco nessa noite abençoada. E queremos pedir a Deus que coloque no coração de tantos outros que queiram contribuir com a igreja, a estarem se disponibilizando, a nossa juventude, os jovens, a gente tem tantos jovens, adolescentes, né? Queremos investir na capacitação de cada um deles para que possamos juntos, né, caminhar com o crescimento da igreja também. Que o Senhor possa nos abençoar. Que bênção. Estamos mais uma vez reunidos para o Celebrando a Recuperação. A cada semana, Deus tem falado profundamente em nossas vidas, tem tocado e nos feito lembrar de coisas tão importantes às quais devemos colocar nas mãos do Senhor. E sempre quando colocamos nas mãos de Deus, Ele alcança aquela necessidade específica, fala aos nossos corações e nos move no intuito de obedecermos a sua palavra, cumprirmos a sua vontade, colocarmos os nossos joelhos no chão, orarmos calorosamente, fervorosamente ao nosso Deus. E eu gostaria de convidar o irmão Carlito para que viesse aqui à frente para fazer essa oração aqui. Por favor, irmão Carlito. Faça aqui no microfone para que todos possam ouvi-lo também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Pai amado, para Te glorificar. E entendemos que Tu é o único Deus, o único que está à nossa frente, o único que dá provisão, nos dá direção, nos dá as bênçãos que Tu tem para nós, ó Pai amado. Todos os obstáculos que estejam aqui nessa igreja, para serem banidos, Jesus, pela falta de compromisso ou alguma coisa que não esteja de acordo com a Tua palavra, Pai amado. E tudo que Tu fizer diante de nossos pensamentos, ó Pai amado, Tu venha a nos orientar cada vez mais, ser mais enganjado na Sua presença, nas Suas palavras, nos Seus objetivos, ó Pai amado, para com essa igreja, Pai. Que a gente possamos crescer cada dia mais na Sua presença. E agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe também. Celebrando a recuperação é um espaço que nós temos na igreja hoje para o acolhimento. Como sempre nós compartilhamos e relembramos em todas as quartas-feiras, Celebrando a Recuperação é um lugar onde você que não é perfeito, onde nós que não somos perfeitos devemos estar. Então, se você não se julga perfeito e reconhece que não é perfeita, não é perfeito, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o lugar onde verdadeiramente você precisa estar presente, precisa participar. E certamente você conhece outras pessoas imperfeitas como nós, que precisam do apoio, precisam de uma palavra abençoada, vinda do Senhor. Precisa, quem sabe, de um abraço. Eu não sei se você teve a oportunidade de abraçar alguém hoje, dizer para ela, olha, Jesus te ama. Você fez isso hoje? Quantas pessoas você abraçou hoje e declarou para ela o amor que Jesus tem por ela? Nós sabemos que o nome de Jesus tem poder para curar, tem poder para restaurar, tem poder para salvar. Você crê nisso? Você carrega alguma dor? Você tem alguma necessidade? Jesus quer trazer cura, quer trazer restauração. E quem sabe uma palavra bendita, aliás, a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira realizar em minha vida.
Mateus 5,6, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. O princípio 6, examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura bíblica e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Tanto o princípio 7 quanto o princípio 8 seguem o texto de Mateus 5:10, que diz: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Princípio 8, anuncio pelo meu exemplo e palavras estas boas novas a outros, conforme agrada a Deus me usar. Que bênção, que maravilha. Meus irmãos, meu nome é Luiz Henrique. Eu sou pastor dessa igreja e Deus tem trabalhado no meu coração também. Trabalhou o perdão há muito tempo atrás e hoje trabalha a paciência. Como eu preciso ter paciência e reconheço isso diante de Deus. E é reconhecendo diante de Deus que nós somos tratados, nós somos curados. É abrindo o nosso coração para que Deus a cada dia venha trabalhar por intermédio do Espírito Santo na nossa vida, é que as transformações acontecem. Por isso que o Celebrando a Recuperação tem sido a bênção, porque nos permite reconhecer as nossas necessidades e, acima de tudo, confessá-las a Deus, que é o único capaz de nos mudar, transformar, nos curar. Nós estamos hoje na lição 20, que tem como tema inventário diário. Nós somos chamados a relembrarmos juntos, e você, é claro, individualmente, a importância de registrar, quem sabe no seu diário, ou mesmo num formulário que nós aqui já compartilhamos há alguns passos atrás, a respeito da necessidade do registro daquilo que no nosso dia a dia nós vivenciamos. Na semana passada nós falamos a respeito das coisas boas que Deus nos concede a cada dia. E para agradecermos a Deus, porque nessa corrida, nesse dia a dia atribulado, temos uma tendência de esquecer aquilo que Deus fez e de agradecer principalmente a Deus pelo livramento, pela bênção, pelo cuidado, pela vida, pelo dia que nasceu, pelo dia que se cumpriu, a noite maravilhosa de sono que tivemos, esse cuidado todo. Quando nós assumimos um compromisso de ter um registro, olha, hoje recebi uma bênção e vou anotar aqui o que Deus falou comigo, essa maravilhosa graça que aconteceu na minha vida, eu registro, porque naquele meu momento separado, seja à noite, seja na hora do almoço, quando eu coloco minha cabeça no travesseiro para dormir, ali eu busco aquele meu registro, aquele meu diário, aquele meu formulário, onde eu anotei as bênçãos e agradeço a Deus. Senhor, o Senhor me deu um livramento hoje, eu registrei, me lembrei, agora eu agradeço. Mas, inclusive, as coisas ruins que aconteceram, os nossos desafios pessoais, os nossos dilemas, alguns deles tão íntimos que não compartilhamos com ninguém, mas agora admito, até relembro que eu tenho essa luta na minha vida, esse problema, eu anotei e agora eu coloco diante de Deus, porque no meu inventário, no meu diário pessoal, eu fiz esse registro para não esquecer do quanto eu preciso do favor de Deus na minha vida.
gostaria de chamar a atenção de vocês para a importância desse inventário, um inventário a respeito das coisas que acontecem no nosso dia a dia. E essa necessidade que nos traz a lição número 20, está ancorada no princípio número 7, que nós acabamos de ler aqui. E você certamente recebeu uma folhinha, está acompanhando a lição pela folha. E o princípio 7, relembrando, nos diz: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. É o texto de Mateus capítulo 5, versículo 8, que nos serve então de alicerce, de embasamento para este princípio. Porque o texto diz: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Se você faz uma autoavaliação da sua vida, coloca em pratos limpos diante de Deus, se você lê a Bíblia, se você ora, a fim de conhecer mais a Deus, como diz o princípio 7, o versículo está bem alinhado a essa necessidade, pois chama essas pessoas de bem-aventuradas, pois com tais procedimentos nós conseguimos fazer uma faxina no nosso coração. E Deus chama, Jesus chamou essas pessoas de limpas de coração. E essas pessoas limpas de coração, a promessa de Deus é que elas verão a Deus. Esse é o princípio número 7. E o passo a ser dado, já que estamos no princípio 7, está aí também na sua folhinha. Continuamos fazendo o inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Você reconhece quando você está errado diante de alguma situação? Já aconteceu? Nós que somos casados, não é? Vez ou outra nós temos algum debate dentro de casa, não é? E algumas dessas vezes nós somos guiados pela emoção ou pela vontade e achamos que estamos certos quando na verdade nós estamos errados. Mas você admite quando você está errado? Você já chegou e pediu perdão? Hein? Para os casais. Meu amor, perdoa. Eu errei. Eu admito. Dá o braço a torcer. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, vai dizer assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Tem muita gente ancorando-se na sua própria, entre aspas, sabedoria, no seu orgulho, na sua vontade. Nós somos incentivados no princípio número 7, e particularmente o passo a ser dado é admitir prontamente. Não é deixar para depois. Não é? Você sabe que está errado, sabe que pisou na bola, sabe que vacilou. O incentivo que o Espírito Santo, ou o desafio, e talvez seja um desafio enorme para alguns de nós, é reconhecer imediatamente, prontamente, não deixar aquela situação se perpetuar, sabe, continuar sabendo que está errado, mas se mantém ali no orgulho. Não, eu admito que errei e trago a presença de Deus para curar a situação. Se você age assim, eu quero te dar as boas-vindas. Olha, seja bem-vindo a este momento,
esta realidade. Mas aproveite para convidar as pessoas que estão do seu lado a participar também desse momento. E isso é possível quando nós lembramos. Você lembra agora de uma situação que aconteceu? Eu já vi um cutucando outro ali, outro para lá, já olha assim, né? Mas por que não foi no dia e na hora o reconhecimento do erro? Será que se eu tivesse aquele hábito de registrar os acontecimentos da minha vida no meu inventário e assumindo um compromisso de entregar para Deus e de buscar uma solução, será que se eu tivesse registrado com esse compromisso firmado no meu coração e na minha consciência cristã, as coisas já não estariam resolvidas? Então eu quero te incentivar. Não é à toa que você está com essa folha aí, tá? Se tiver algum espacinho aí, você entender, eu preciso colocar isso aqui para não esquecer, para colocar na presença de Deus e orar por isso. Eu preciso pedir perdão, porque aconteceu isso ontem, hoje, anteontem, semana passada, eu ainda não me pronunciei, não reconheci o meu erro, o meu vacilo. E eu preciso pedir perdão. Então eu quero reforçar com você esse aprendizado, essa prática de fazer o seu inventário. Eu tenho certeza, vou arriscar, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui temos essa prática. Se alguém aqui tem essa prática diária, pode levantar, pode se pronunciar. Nós não temos este compromisso, essa prática que é tão saudável e que quebra muito do nosso próprio orgulho. Eu quero incentivá-los a isso. Cultive essa disciplina e vou também arriscar. É uma disciplina espiritual. Porque eu estou registrando, não é para ficar conversando com o meu diário, é para me lembrar do compromisso que eu tenho de buscar a Deus por aquilo, para agradecer as coisas boas e para pedir o cuidado de Deus nas coisas ruins. É uma prática espiritual, mas também emocional, porque vai tratar conosco, sabe? Eu estar colocando para fora, exteriorizar aquilo que me consumia. Eu agora estou dando nome para aquela situação, e ela não me domina mais, porque colocar no papel é admitir que eu vou entregar para Deus, e vou orar por aquilo, para que Deus me abençoe. Eu gostaria que fosse colocado o Salmo de número 139, os versículos 23 e 24. Porque nós precisamos manter os nossos corações limpos diante de Deus. Tirar do nosso coração aquilo que está trazendo amargura, chateação, cansaço. E relembrar o que diz o Salmo. O pedido do salmista dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista registrou isso. Nós lemos, nós nos colocamos do lado de fora e fazemos uma leitura. Agora entenda que foi uma pessoa que estava vivenciando uma luta e estava dizendo: meu coração, Senhor, precisa ser trabalhado. E ele registrou: sonda o meu coração, vasculha o meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e transforma
a minha vida, transforma os meus pensamentos. O que ele está dizendo? O meu coração é ruim, tem coisa ruim. Eu tenho pensado coisas também que não são boas. E ele registrou e colocou diante de Deus. Porque nós, que dizemos com tanto orgulho que temos compromisso com Deus, temos intimidade com Deus, não fazemos esse registro. Ah, mas eu tenho dificuldade para escrever, para ler. Vai lá no seu celular, tem um negocinho lá chamado bloco de notas, você pode anotar lá também, tem um gravadorzinho, fala no gravadorzinho lá, e para você à noite, você, ouve, lembrei, vou orar por isso, vou interceder por aquilo, vou pedir perdão por isso, vou agradecer por aquela outra situação. A cada momento do dia. Já pensou, Glorinha? Dentro do ônibus, dentro da van, você pega o celular assim, abre. Senhor, quero te agradecer por essa bênção, quando estava esperando, o Senhor me abençoou. Quero te agradecer, não posso esquecer jamais. Aí você chega à noite em casa, Aline, você relembra tudo. Olha, Deus hoje me deu esse livramento. Olha, Deus me deu aquela orientação. Eu preciso acertar aquele outro detalhe. O recurso do salmista era escrever. E nós podemos fazer isso também. Então vamos lá. Nós já lemos Lamentações 3:40 e queremos ler de novo. Porque nos ajuda, não é porque o pastor está falando que eu vou fazer. Não. Se o pastor estiver falando alguma coisa e não estiver na Bíblia, não obedeça. Porque ordem ilegal a gente não cumpre, não é? Apesar de que hoje no Brasil não está mais ou menos, né? Mas ordem ilegal não se cumpre. O que diz Lamentações 3:40? Podemos ver aqui? Vamos ler juntos? Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. O que é esquadrinhar? Quem pode ajudar o pastor? O que é esquadrinhar? Examinar. O que mais? Organizar também? Alcança também essa perspectiva. Mas o esquadrinhar é vasculhar essa realidade, ao ponto de você identificar os acontecimentos, esquadrinhe a situação, vasculhe, identifique, verifique, de forma rebuscada, vá lá profundamente, esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los. Como é que a gente coloca a prova? Hein? Como se coloca a prova? Será que o que eu estou fazendo, meu caminho é certo? Qual é a referência? Hein? Como é que eu vou mensurar se aquilo que eu estou fazendo está correto, é certo? Qual é o nosso ponto ou recurso para que a gente vasculhe se o meu caminho é certo? Qual é o nosso modelo? Fala um pouquinho mais baixo, todo mundo falando junto assim, não entendo ao mesmo tempo. É Jesus? Jesus é o molde. Eu quero esquadrinhar a minha vida, eu preciso de uma referência. E onde eu encontro as palavras de Jesus? É a Bíblia. Então, se eu preciso esquadrinhar os meus caminhos, se eu preciso comprovar se o que eu estou fazendo, se a minha caminhada está certa, a minha orientação é a palavra de Deus. Perfeito. E é na palavra de Deus que eu acerto verdadeiramente a rota da minha vida. Porque ela me conduz em direção
àquele que conhece a minha vida, porque eu fui criado enquanto ser humano por Ele, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Então, os caminhos que a palavra do Senhor nos orienta vão indicar a forma correta. Aí sim, eu vou poder provar. Eu vou poder comprovar se estou certo ou se estou errado. Maravilha, maravilha. Mas o que é, na verdade, um inventário? Temos um advogado ali que pode nos ajudar. Não é? Um inventário. O que é um inventário? Se não, no nosso caso, para o nosso caso, não é o registro daqueles acontecimentos da nossa vida, mas numa perspectiva espiritual. Então, o inventário para nós é uma ferramenta espiritual. Porque neste inventário, nós vamos buscar manter o nosso coração em ordem, a nossa vida em ordem. Né? Então, por isso, eu devo registrar. Quem gostaria de ter a vida em ordem? Só para eu saber aqui, levanta a mãozinha assim. Todo mundo, que bênção, que bênção. Você quer também, Glorinha? Você fez assim, acho que a Glorinha quer também. Nós temos um inventário como uma ferramenta. Olha só, gente, é uma ferramenta de cunho espiritual. Por isso eu preciso dar a devida atenção para essa realidade. Ali, então, eu vou registrar. No inventário, eu vou envolver, avaliar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes, os meus relacionamentos. Então, observe, envolva também essa perspectiva da sua vida. É um inventário, não sei o que eu vou escrever. É isso tudo. Olha para o teu relacionamento. Como é que estão as coisas? Escreve. Está observando? Que sentimento está gerando em você aquilo que você está observando? Que necessidade você agora percebe que tem diante disso? E o que eu preciso fazer agora, diante dessa avaliação, desse esquadrinhamento? Observação, sentimento, necessidades e uma ação que eu preciso tomar. O inventário vai me ajudar. E se há alguma coisa de ruim, o inventário vai me ajudar a identificar rapidamente qual pecado eu estou cometendo ali. Ou se alguém errou com você, qual o pecado aquela pessoa está cometendo? E eu preciso colocar a vida dela diante de Deus. Está anotado aqui. Está registrado aqui. Olha que interessante. Nós agora temos um inventário. Porque o inventário também nos levará a admitir as nossas falhas e admitir depois de 2 dias, não é isso que nós combinamos fazer? De mesmo dia, prontamente. Não deixa para depois não, gente. Não empurra com a barriga. Não pode ficar para o outro dia. O inventário me ajuda então a admitir as falhas prontamente, mas o inventário também me ajuda a agradecer pelas vitórias diárias. Tanta gente agradecendo cada dia, né? E como eu falei, olha, hoje eu vi uma pessoa indo para o trabalho agradecendo. Senhor, que bênção, estou chegando no trabalho, que maravilha. Obrigado, Senhor.
Você fez isso? Você agradeceu a Deus quando você foi hoje trabalhar? Hein? Amém. Agora, você já agradeceu porque você chegou em casa são e salvo? Porque tem gente que foi assaltada hoje. Teve gente que morreu hoje. Pessoas que se machucaram, caíram, foram atropeladas. E nós estamos aqui, sãos e salvos, na presença do Senhor. Você registrou isso para agradecer a Deus? O inventário nos ajuda a estarmos mais próximos, esquadrinhar a nossa vida e nos voltarmos para o Senhor. Que maravilha. Provérbios. Abra sua Bíblia se você puder, mas veja também na projeção. Capítulo 4, versículo 23, vai nos dizer: acima de tudo, ou seja, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele, o teu coração. E coração, quando é mencionado lá no Antigo Testamento, está dizendo vida. Coração, no Antigo Testamento, é vida. Então guarda o teu coração. Guarda. Porque ali é a fonte dos sentimentos. No Antigo Testamento, a perspectiva era de entendimento, era essa. A fonte das vontades, no Antigo Testamento, era o coração. E a vida das pessoas, segundo o Antigo Testamento, nos ensina, olha só, procede de onde? Se coração é vida, é daquilo que brota do teu coração. Então guarda. O que você tem guardado no seu coração nesses últimos dias? O que você tem guardado aí? Porque daí procede a fonte da sua vida. Ok. Essa introdução toda para nos falar da importância de um inventário. Inventário. Agora, o inventário, ele pode ser contínuo. Como é que funciona isso, pastor? Estou registrando, mas você faz de vez em quando só? Na verdade, às vezes, já constatamos que nenhum de nós fazemos. A orientação é que, além de fazer esse inventário, que ele seja contínuo. Eu não preciso esperar uma grande crise na minha vida acontecer, uma luta gigante aparecer. Eu não preciso esperar o barco afundar para poder me lembrar de orar a Deus, de clamar ao Senhor. Não preciso esperar a crise chegar. É diariamente. Como está escrito para vocês aí, mantenha a vigilância. Seja vigilante. Você tem algum agradecimento para fazer a Deus hoje? Anota aí. Seja vigilante. Anota aí. O que você tem a agradecer a Deus? Anota aí. O espaço que você encontrar na sua folha. Anota um agradecimento a Deus. Tem alguma situação que precisa ser trabalhada na sua vida, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos? Não espera a crise se agravar. Anota aí, porque você tem que colocar na presença de Deus. Anota. Algum familiar, alguma situação que precisa ser resolvida, a gente vai protelando, vamos deixar para depois. Não, anota aí, porque hoje Deus vai operar na vida dessa pessoa, vai operar na sua vida também, porque você está se comprometendo a registrar essa realidade e apresentar para Deus. Deus vai sondar o seu coração, vai esquadrinhar a realidade de vida que você tem, porque você está apresentando para Ele. E Deus vai abençoar. Então faça um inventário contínuo. Mantenha a vigilância diária. Apresenta para Deus hoje, porque amanhã você vai estar agradecendo e vai registrar o agradecimento.
Deus me deu o livramento, Deus curou a ferida, Deus sarou a saúde. Coloca aí. Põe essa bênção aí que Deus vai realizar na sua vida. Reconheça rapidamente quando se afastar de Deus ou ferir alguém. Aquilo que você está fazendo, a forma como você reage às situações, aquilo que você falou, te aproximou de Deus ou te afastou do Senhor? O comportamento, a reação, está te aproximando da vontade de Deus ou está te afastando? Está distante do caminho do Senhor? Faça um registro, para que você perceba depois, de repente, com a cabeça quente, você escreve uma coisa, daqui a pouco, preciso mudar isso na minha vida. Porque esse pensamento, essa atitude, está, na verdade, me afastando da palavra de Deus. Porque não é isso que ela ensina. Esquadrinhemo-nos e provemo-nos se estamos de acordo com o Senhor, se estamos indo em direção ao Senhor. Então vamos lá, se o inventário é contínuo, pratique a confissão imediata. Primeiro a quem? Oi? Primeiro a Deus, depois para quem? Para a pessoa envolvida, se for necessário. Um inventário contínuo. Se lá no seu trabalho alguém te irrita e você responde mal, já aconteceu com você? É o certo? Foi o certo? Era isso que você deveria fazer? A nossa vontade, o nosso orgulho diz que bateu? É o certo? Mas se eu assumir aquele compromisso de registrar no meu inventário essas coisas que acontecem no meu dia a dia, eu posso depois refletir e imediatamente buscar a correção. Eu reconheço e confesso para Deus. Depois eu vou à pessoa ofendida, a pessoa envolvida na situação. É isso. O inventário contínuo vai nos levar, então, a reconhecer o erro. E reconhecer no mesmo dia, gente. No mesmo dia. O que diz a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16? Diz que, portanto, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha, confissão de erros, de pecados, promove cura. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você quer ser curado? Quer ser curada? Confessai as vossas culpas uns aos outros. E a gente só consegue fazer isso se nós assumirmos um compromisso de fazermos um inventário contínuo, porque eu preciso confessar, reconhecer prontamente, identificar e reconhecer prontamente os erros que nós cometemos. Nós queremos, no mínimo, sermos bons exemplos para os outros. Bons exemplos. Então vamos lá, eu faço um inventário, já sei o que é o inventário, não precisou nem da assessoria jurídica aqui, para o nosso inventário.
Mas o inventário, ele precisa ser contínuo. Acabamos de falar sobre isso. Mas há uma perspectiva também a ser apresentada, porque além de ser contínuo, ele pode ser um inventário diário. Diário. Então, vamos lá, eu sei que é um inventário, eu assumo um compromisso de fazê-lo de forma recorrente, mas essa recorrência vai ser diária. Diária. Então, para isso, separe um tempo ao final do dia. Talvez o seu tempo seja agora. Chegar em casa ainda, muita gente vai descansar, tomar um banho, vai jantar. Você vai jantar quando chegar em casa? Quem vai jantar? Olha aí, Osiel, macarrão, né? Macarrãozinho, macarronada de praxe, não é? Então, quem sabe seja agora este momento, começa agora. Assuma esse compromisso com a sua felicidade, com a sua recuperação. São pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Assumir um compromisso com Deus agora, de repente, é a oportunidade para aquela porta se abrir na sua vida, para aquela situação, puxa vida, é a partir de agora, é uma grande oportunidade que o Espírito Santo concede a você, te dá consciência nessa noite. Então, separa um tempo no final, essa é a dica, no final do seu dia. Mas para quê? Para rever as suas atitudes, em primeiro lugar. Rever as nossas atitudes. Será que eu fiz alguma coisa hoje que não estava de acordo com a palavra de Jesus? Será que alguém me machucou hoje e eu preciso buscar uma solução para isso? Eu preciso registrar. Porque olha só, tem um livro que chama Conversas Difíceis. E esse livro, ele nos alerta quanto à importância de não nos escondermos das situações difíceis da nossa vida. Porque existem alguns encontros, algumas conversas que nós precisamos ter com as pessoas, e elas se apresentam como conversas difíceis a termos com os outros. Uma situação específica que exija uma responsabilidade, a gente às vezes quer fugir daquilo, queremos evitar aquele encontro que talvez se torne um embate. Então nós evitamos ter conversas que são necessárias com as pessoas, por temermos talvez a reação, ou o embate que vai acontecer naquela hora. Nós precisamos aprender a termos conversas difíceis. Porque tem gente que vai empurrando com a barriga e aquele grão de areia se torna, na verdade, uma rocha gigante, uma montanha que depois nós não conseguimos transpor, porque não tivemos coragem de abordar a situação quando ela se apresentou. Então, nós precisamos ter conversas difíceis com as pessoas. Entretanto, toda conversa que vamos ter com alguém, elas devem ser guiadas ou conduzidas com amor. Com amor. Porque conversas difíceis estão norteadas pela necessidade de se falar a verdade. Mas a verdade, quando maldita, ela destrói vidas. Então, até a verdade precisa ser bendita, porque tem a hora certa de se falar.
o lugar certo de se falar, a pessoa certa com quem falar. O que eu não posso é me excluir desse compromisso. Então, eu faço um inventário que me ajuda a identificar as necessidades, a reconhecer os meus erros. Esse inventário, ele é recorrente, é periódico, e o período ao que vou realizá-lo é dia a dia. Para quê? Para rever as minhas atitudes. Depois, para reconhecer as falhas. Para agradecer as bênçãos recebidas. Para entregar a Deus as minhas preocupações, as minhas tentações. E diante disso, eu preciso fazer algumas perguntas para poder facilitar o registro. E eu pergunto: o que eu fiz hoje agradou a Deus? Essa é uma pergunta. Você pode fazer outras. Por exemplo, onde eu errei e preciso corrigir? Se não bastar, faça uma outra pergunta. Eu fui honesto comigo mesmo e com os outros? Isso facilita para a gente identificar aquilo que nós precisamos colocar no nosso inventário diário. E eu repito, não é porque o pastor quer, não é porque eu quero que vocês façam isso, é porque a Bíblia nos orienta. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, o versículo 26 diz: irai-vos. É proibido ficar irado? A Bíblia não nos proíbe irar-se. Mas a ira, quando alimentada e não resolvida, se transforma em ódio. É diferente. Ira é uma coisa, ódio é outra. Ódio é a manifestação da ira que eu alimentei. Tá? Então é diferente. Raiva é uma coisa, ira é uma, ódio é outra. A Bíblia diz: irai-vos. Irá, tá ok. Mas não, porque o fruto da ira é uma ação que se manifestou em ódio. E diz mais: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por isso eu não posso deixar para depois. Olha, a imagem que se estabelece de comparação temporal, a adequação temporal quanto à necessidade que eu tenho de resolver o problema logo. Eu não vou deixar passar o dia, não vou deixar para amanhã para resolver a situação. Então não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. Perfeito. Então, eu já sei. Inventário. Inventário contínuo. Inventário diário. E também um inventário periódico. Por que o inventário periódico? Porque além do diário que você faz, marque momentos semanais ou momentos mensais para uma avaliação mais profunda. Sabe, olha, eu errei com você, eu pedi perdão na hora, tá? Mas eu não posso fazer isso e ir embora e deixar para trás, tá, perdoar, pronto, acabou, nunca mais quero fazer essa coisa, tá? E eu me relaciono com ela todo dia. Então é importante que eu tenha momentos para que nós possamos sedimentar o nosso compromisso, de não errarmos, não vamos mais cair nessa armadilha.
Não vamos mais cometer o mesmo erro. Então nós vamos juntos assumir esse compromisso. Então eu estabeleço, às vezes tem gente que é tão organizada que faz um inventário, né, como se fosse uma tabela. Inventário, está aqui, tá. A cada momento, a pessoa vai curando aquele relacionamento. E está estabelecido ali. E é compromisso de oração, é compromisso de fé, é compromisso de leitura bíblica, é compromisso de comunhão. E isso vai sarando, vai curando, e a gente não vai caindo no mesmo erro, na mesma armadilha. Porque tem gente que briga hoje por uma coisa, daqui a 2 semanas está brigando pela mesma coisa. Aí vem aquela história, não adianta falar, não é? Não tem jeito, não muda. Pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito, sabe? Dando murro em ponta de faca, não tem. Aí tem gente querendo separar, querendo ir embora, querendo fugir de casa, porque não cuida, não trata. E a nossa tendência é essa mesmo. Então estamos aprendendo como nós podemos celebrar a recuperação na nossa vida. Em todos os nossos relacionamentos, profissional, conjugal, fraternal, enquanto igreja, tudo isso. Relembre relacionamentos, compromissos e áreas da vida que precisam de ajuste. Onde precisa de ajuste? Aproveita, anota aí, não quero ver não, anota. É para você se lembrar, para você orar. Essa prática traz clareza e previne recaídas. Previne recaídas. Quantos de nós já brigamos pela mesma coisa? Já nos entendemos pela mesma coisa? Quantas vezes? Pela mesma coisa, pelo mesmo assunto. 1 Coríntios 11, 28, nos diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar. Para estarmos na presença de Deus, em comunhão com Deus, precisamos fazer um autoexame. Então, para a gente finalizar, vamos relembrar o que nós, na semana passada, aprendemos. Você levou para casa uma folha, espero que você esteja ali fazendo ali a sua pastinha bonitinha. Tem gente que é assim, organizada, né? Faz uma pastinha bonitinha. No meu tempo, a gente comprava aquela pastinha preta, colocava dentro de um plástico assim, não é? Eu me recordo, eu tenho guardado até hoje as aulas do seminário, de 18 anos atrás. Tem muita coisa na caixa, está tudo lá. Mas eu tenho algumas pastinhas que eu fiz lá, até hoje. Quando eu preciso recorrer a alguma coisa, eu vou lá, está lá. Ah, lembro da minha aula de administração eclesiástica. Vou lá, está guardadinho lá. Sabe? Então, na semana passada, nós falamos do acróstico. Qual foi o acróstico da semana passada? 10. D-A-Z. Foi a lição, Nós falamos sobre 10 na semana passada. Foi o acróstico 10. E a letra D, olha só, é o nosso plano de ação diário. É só você buscar o material da semana passada. A letra D é dedicar tempo para escrever o inventário diário. Então, nosso plano. A letra E, estabelecer as coisas boas e ruins do dia. E a letra Z, zelosamente reconhecer os nossos erros e confessá-los. Olha que bacana, é um plano de ação para que a gente comece a colocar em prática isso. E olha, outra sugestão, tenha um caderno
Ou quem sabe um aplicativo de anotações, não é? Tenha lá, anota no caderno, já disse, no bloco de notas do teu telefone. Muito dos meus esboços de mensagens, eu coloco no telefone. Uso o telefone para uma coisa boa. Porque telefonar, a gente não faz isso mais, né? Ninguém tem telefone de celular para telefonar. Ninguém. O telefone celular é para outra finalidade. Não é? Então, usa o seu telefone para coisas produtivas da vida, além do WhatsApp, além do Instagram. Anote no seu bloco de notas. Tem um aplicativozinho chamado Bloco de Notas. É só você anotar ali, ó. É bênção. Então, olha só. Quem já escreveu alguma coisa hoje aí na folha? Mas assim, quem já escreveu? Isso. Para quem ainda não escreveu nada, escreva aí 3 coisas boas que aconteceu na sua vida hoje. 3 coisas boas. E uma área que você precisa melhorar na sua vida. Pode anotar. 3 coisas boas que aconteceram hoje. Ah, meu Deus, tomara que tenha acontecido coisa boa na sua vida hoje. E anota uma área de melhora. Aproveita para anotar, gente. Aproveita para anotar. Não desanime da vida. Jesus é com você. Fica tranquilo. Tempestade vem, mas tempestade passa. 3 coisas que a tempestade faz na vida. Uma é que ela vem. Um dia a tempestade chega. Está tranquilo, achando que está tudo bem. Aí vem uma tempestade. Todos nós um dia vamos passar pelo menos por uma tempestade na vida. E quando a tempestade vem, outra verdade sobre a tempestade, ela provoca estrago. Para quem mora aqui em Búzios, já passou por tempestade e sabe que tempestade provoca transtornos terríveis. Mas tem uma terceira verdade sobre tempestade. Tempestade passa. Mas tem gente que quando chega, fica todo descabelado, não consegue resolver, pula, vai para lá, para cá, se afoga. Tempestade vem, tempestade causa estrago, mas tempestades passam. Elas vão embora. Então, anota, porque talvez essa tempestade esteja aguardando um posicionamento nosso para que ela vá embora. Um posicionamento nosso diante de Deus, um compromisso pessoal de registrar, porque tem gente que se acomodou na tempestade, na luta, e às vezes ela se torna uma desculpa para não se tomar uma atitude. Ah, não tem jeito. Está dando desculpa. Não quer ter conversas difíceis, não quer resolver, porque se acomodou na situação. Então, quem sabe, um simples registro te impulsione a celebrar a recuperação. Escreva 3 coisas boas e uma área a melhorar. E depois, outra sugestão prática, a última sugestão prática. Ore agradecendo e pedindo força para mudar. Essa é a terceira dica prática para você celebrar a recuperação na sua vida. E a gente só faz isso porque a Bíblia nos orienta a fazer isso. Se pudermos colocar na projeção, 1 João, capítulo 1, versículo 9, quem sabe a palavra de Deus
mude o seu conceito e te arranque também do seu pré-conceito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você crê na palavra de Deus? Então pratique. Pratique a palavra que você diz crer. Que Deus te abençoe. Você mesmo assentado pode fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor amado, queremos ter um coração limpo diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a reservar diariamente um tempo para rever as nossas vidas, confessar as nossas falhas e, acima de tudo, reconhecer as Tuas bênçãos. Dá-nos, Senhor, coragem para admitir prontamente quando erramos e gratidão para reconhecer as vitórias que o Senhor nos concede a cada dia. Nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Queremos celebrar a recuperação, a restauração das nossas vidas. Então, ensina-nos, Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, a caminharmos com integridade, vivendo de forma que venhamos a honrar o Teu nome. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesses próximos 5 minutos, eu quero te incentivar a orar com alguém e por alguém. E é um momento que você pode aproveitar para partilhar uma necessidade, quem sabe reconhecer um erro, um pecado. E é um momento de Deus para nós nessa noite, celebrando a recuperação. Então, a partir de agora, nesses próximos 5 minutos, você pode estar ao lado de uma ou duas pessoas partilhando este momento de oração. Vamos lá?